A 26 de maio vamos eleger um novo Parlamento Europeu. Os portugueses, enquanto cidadãos europeus, têm um impacto direto neste processo. Sabes o que está em causa? Quais são as implicações das nossas escolhas? Em que Europa queremos viver? As nossas ações trouxeram-nos a este momento. Agora, podemos escolher o que queremos para a Europa. Estas escolhas indicam o modo como olhamos para nós, para o outro, e como construímos uma ideia de identidade própria e coletiva. Hoje, vemos uma Europa dividida, em que uma parte tende a olhar para os direitos humanos como um problema. Como tal, o Hub decidiu passar os programas eleitorais a pente fino para perceber como cada partido responde a esta crise de identidade. Procurámos referências aos temas de migração e dos direitos humanos, registando a frequência das seguintes palavras-chave e palavras da mesma família: asilo, migração, refugiados, direitos humanos, fronteiras, humanitário, discriminação, racismo. Aqui estão, ordenados aleatoriamente, os resultados da nossa contagem de palavras-chave, juntamente com uma citação considerada representativa para cada partido. Para a coligação Basta-Chega, não foi possível encontrar um programa eleitoral. Até à data de elaboração deste vídeo, não houve resposta ao nosso pedido de esclarecimento via e-mail. Infelizmente, não poderemos apresentar resultados. Para a CDU, Coligação Democrática Unitária, encontramos 9 menções a migração, 6 a refugiados, 5 a direitos humanos, 4 a discriminação e 4 a racismo. A CDU considera um exemplo do aprofundamento do neoliberalismo, do militarismo e do federalismo na União Europeia o seguinte, passamos a citar: uma política de imigração e para os refugiados profundamente discriminatória, exploradora e desumana, violadora de direitos fundamentais e desrespeitadora da soberania dos Estados. No programa do PNR, Partido Nacional Renovador, o termo migração foi encontrado 14 vezes, refugiados 3, fronteiras 5, discriminação 1. O PNR defende, entre outras medidas, reverter os fluxos migratórios, denunciar os acordos de Schengen e repor o controle sobre as fronteiras, reconhecer que no atual momento histórico o Islão é o maior inimigo da nossa matriz cultural e encetar políticas de desislamização. No programa do PCTP-MRPP, Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, o termo migração foi mencionado 2 vezes. O PCTP-MRPP menciona migração unicamente no seguinte contexto: as eleições vão realizar-se numa situação de profunda crise da União Europeia e do imperialismo europeu, em que se conjugam, para além do Brexit, o gigantesco fluxo migratório de países africanos e do Oriente Médio e ainda o ressurgimento de movimentos de extrema-direita e regimes fascistas em alguns países da própria União Europeia, como é o caso da Hungria e da Itália. No programa do MAS, Movimento Alternativa Socialista, obtivemos uma menção para o termo asilo, 2 para migração e 1 para racismo. O MAS propõe, passamos a citar, fim da NATO e da Europa Fortaleza, fim de todos os campos de detenção, ninguém é ilegal, direito irrestrito de asilo. No programa do PDR, Partido Democrático Republicano, o termo asilo foi encontrado 11 vezes, migração 23, refugiados 1, direitos humanos 1, fronteiras 15, humanitário 1 e discriminação 3. O PDR propõe no seu programa, passo a citar, consolidar ainda mais o controle das fronteiras externas da União Europeia. A necessidade de protegermos as nossas fronteiras externas não deve em caso algum promover o desenvolvimento de confusões entre a migração e o terrorismo. No programa do CDS-PP, CDS Partido Popular, foi mencionada a palavra asilo 1 vez, migração 2, refugiados 1, fronteiras 4 e discriminação 1. Neste programa, o CDS-PP destaca que, com recursos necessariamente limitados, impõe-se rigor na entrada, que distinga o que tem que ser distinguido. Refugiados, merecedores ao direito de asilo, de migrantes à procura de trabalho, obrigatoriamente sujeitos às leis de imigração existentes. No programa do Bloco de Esquerda são feitas 7 referências à migração, 9 a refugiados, 8 a direitos humanos, 3 a fronteiras, 4 a humanitário, 4 a discriminação e 2 a racismo. Quanto à questão de imigração para a Europa, o Bloco de Esquerda escreve: a larga maioria destes imigrantes permanece em solo europeu, dando um contributo inestimável para a diversidade social e cultural, para o equilíbrio do saldo demográfico e para a sustentabilidade dos sistemas de segurança social. No programa apresentado pela Iniciativa Liberal,
o termo migração foi referido 11 vezes. Refugiados 3, direitos humanos 1, fronteiras 6, humanitário 1, discriminação 1. Em relação à questão da imigração para a Europa, a Iniciativa Liberal afirma: nós, os liberais, que acreditamos nos valores europeus, não vamos defender uma política de imigração e integração que coloque em causa esses valores no longo prazo. O PSD, no seu programa eleitoral, refere 4 vezes a palavra asilo, 2 migração, 2 direitos humanos, 7 fronteiras e 3 discriminação. No seu programa, o PSD proclama uma Europa que protege, liberdade de circulação, cooperação policial e judicial, fronteiras seguras. No programa do PURB, Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, foi mencionado o termo migração uma só vez. O mesmo se aplica ao racismo. As duas palavras aparecem no programa na seguinte frase: o PURB, no cumprimento da Constituição, não renegará a entrada de migrantes, porque somos um povo solidário, não racista, xenófobo ou outro, mas salvaguardando sempre a defesa dos nacionais em primeiro lugar. No programa do Partido Aliança encontramos o termo migração mencionado 2 vezes e discriminação 1 vez. O Partido Aliança refere a palavra migração da seguinte forma: a Europa é cada vez mais percebida pelos cidadãos europeus como pouco democrática. Essa percepção é alimentada por fatores como a demagogia, os fluxos migratórios vistos como ameaça, as ameaças à integridade física, moral ou económica dos cidadãos. No programa do Partido Nós Cidadãos, os termos migração, refugiados e discriminação foram mencionados uma vez cada e foram feitas 2 referências a direitos humanos. O Partido Nós Cidadãos define como prioridade lutar pela definição de refugiado climático ou migrante ambiental e dos direitos destes cidadãos que têm de deslocar a sua residência para a sua sobrevivência e sustento. No programa eleitoral do Partido PAN, Pessoas, Animais e Natureza, são feitas 2 referências à palavra asilo, 17 a migração, 6 a refugiado, 7 a direitos humanos, 4 a fronteiras, 4 a humanitário, 1 a discriminação e 2 a racismo. Neste programa, o PAN apresenta como medida rejeitar visões nacionalistas, xenófobas, racistas, sexistas, homofóbicas e transfóbicas na gestão de migrações. No programa do PS, Partido Socialista, a palavra asilo é mencionada uma vez, migração 7, refugiados 3, direitos humanos 1, fronteiras 4, humanitário 2, discriminação 3, racismo 1. O Partido Socialista defende que a União Europeia não pode escusar-se ao seu dever humanitário indeclinável de acolhimento dos refugiados, nem à solidariedade devida para com os países da sua fronteira marítima a sul. No programa eleitoral do Partido Livre pode encontrar-se 15 vezes a palavra asilo, migração 25, refugiados 7, direitos humanos 11, fronteiras 5, humanitário 1, discriminação 3. No seu programa, o Partido Livre defende a criação de um sistema europeu comum de asilo, chamado SECA, e nas suas palavras, o SECA deve proteger o direito de não devolução, que proíbe os Estados de devolver pessoas a lugares onde corram o risco de sofrer danos físicos e morais, incluindo perseguição, tortura, maus-tratos ou outras violações graves de direitos humanos. O PTP, Partido Trabalhista Português, menciona direitos humanos 4 vezes no seu programa, e uma vez discriminação. Para o PTP, a economia de mercado deve assumir uma dimensão social e de bem-estar, isto é, incorporar na sua própria lógica de funcionamento a preocupação com os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável e a coesão social. Aqui está um gráfico que representa a frequência da palavra migração e palavras derivadas nos programas dos diferentes partidos. Para mais infográficos como este, consulta o nosso álbum de Facebook Europeias 2019, cujo link está na descrição deste vídeo. Deve ser tido em conta que estas citações foram selecionadas de acordo com as problemáticas que o Hub considera relevantes mencionar, não constituindo, portanto, uma representação completa das posições dos partidos. Para uma compreensão alargada do contexto de cada citação e de outras propostas, aconselhamos a leitura dos respectivos programas. Poderás consultar os links para os vários programas também no nosso álbum do Europeias 2019. Contamos as palavras para que as palavras contem. A 26 de maio tens a oportunidade de fazeres ouvir. Não por palavras, mas por ação. Neste momento, a Europa divide-se em 3 partes. Os que recusam os direitos humanos, os que defendem os direitos humanos e os que se afastam desta questão. E tu? De que lado estás? As palavras contam e o teu voto também. Faz-te ouvir. Vota.